que a nossa igreja estará assim, participando dessas conferências de aniversário pelos seus 50 anos. E, como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Em meio às bênçãos e provações, o Criador dos céus e da terra tem sustentado a sua igreja, o seu povo, desde o nascedouro, desta igreja até o prezado momento. Então, é um momento de muita alegria para nós, particularmente, poder fazer parte dessa história, assim como os membros dessa igreja e aqueles que aqui trabalharam. Então, é muito importante esse momento em qual estaremos participando desta conferência pelos 50 anos da nossa amada igreja. Oremos ao Senhor neste momento, convidando aqueles que puderem se pôr de pé e façamos então uma oração, rogando a Deus a sua direção neste momento. E convido o pastor Davi Gomes, que é o nosso moderador do nosso presbitério, para fazer esta oração de adoração, uma oração de gratidão ao Senhor neste momento. Soberano Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento reunidos para juntos, Pai amado, glorificar o Teu nome, Senhor, Te exaltar, Te adorar e, acima de tudo, Senhor, expressarmos a nossa gratidão, Senhor, por tudo, Pai amado, que Tu tens feito nesta igreja, Senhor. Porque um dia, Senhor, Tu assim decidiste de implantar uma igreja aqui, Senhor, que trouxesse a essência do Evangelho a esta cidade, Senhor. E hoje, Pai amado, esta igreja que lá atrás iniciou com muita dificuldade, muitas lutas, muitas provações. Hoje ela celebra, Pai amado, 50 anos de existência nesta cidade. Jubileu de ouro, Senhor, para a glória Tua, Senhor. Amém. Suplicamos a Ti, Pai amado, pela sua liderança, pelo seu conselho, Senhor, pelo corpo diaconal, Pai amado, por cada membro, por cada congregado, por cada visitante, Senhor. Que esta igreja, Pai amado, ela possa crescer mais e mais, e que ela continue, Pai amado, sendo luzeiro, Senhor, da Tua verdade aqui nesta cidade, Senhor. Seja com este culto, Pai amado, que venhamos, Senhor, prestar um culto a Ti, Senhor, um culto de adoração, um culto em espírito e verdade. Abençoa, Pai amado, o liturgo, ser com o pregador, enfim, Pai amado, ser com nós, para que venhamos, Pai amado, sairmos daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, amados, façamos uma leitura do Salmo 138. Salmo 138. Que nos diz o seguinte: amém? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graça, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Porque a mim me concede, o Senhor levará por termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento.
Graças e paz. Boa noite a todos. Irmãos, o cântico tem por título Ajuntamento. Queremos convidar o pastor Demétrio para que também torne sempre aqui junto conosco. Toda a igreja de Deus. Sobre nós, Deus soberano, reunidos nesse ajuntamento, ó instante vem esse momento, com a tua igreja que é o teu corpo, facilite mais correr no meio, deixe-se mover dizer-te, e a honra nós oferecemos.
lado. Quer ver? Passamos uma leitura do Salmo 32. Salmo 32, do verso 1 ao 5, nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em servidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Neste momento possamos orar ao Senhor, rogando a Ele perdão para com os nossos pecados. Neste momento, convidamos assim o pastor Demétrio para que possa fazer esta oração. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Oremos. Deus bendito, Deus gracioso, Tu és santo, Senhor, e Tu nos chamaste, nos vocacionaste para sermos um povo também santo, um povo zeloso de boas obras. Rogamos que o Teu Espírito, Senhor, continue nos santificando, Deus, por meio da Tua palavra, também, Senhor, nas orações, neste ato de adoração em que também somos edificados com os elementos de culto que o Senhor deu para o ato de adoração. E o Teu Espírito esteja, Senhor, nos conduzindo nesse momento de leitura da Tua palavra à confissão do pecado, Senhor. Pois, se não reconhecermos diante do Senhor nossos pecados, como vamos, ó Deus, estar andando em santidade e obediência ao Teu Evangelho? Portanto, que o Teu Espírito nos faça perceber que há coisas que precisamos mudar, Senhor. Precisamos nos arrepender de palavras, de ações, de um modo habitual que às vezes não agrada ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos do pecado e das consequências do pecado. Perdoa os nossos pecados e purifica o nosso coração e a nossa mente, e que o arrependimento gere em nós mudança de atitude, Senhor. Possamos deixar o pecado e obedecer a Ti e Te adorar, Senhor, buscando sempre a Tua face. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha, ó Deus, socorrer o Teu povo, atender o nosso clamor. Nós queremos que Tu és um Deus misericordioso, que ouve a oração do Teu povo, quando o Teu povo clama por perdão. Ó Deus, todos nós aqui estejamos diante de Ti, reconhecendo e clamando por Tua misericórdia. Assim como disse o salmista, podemos relembrar que o Senhor tem multidão de misericórdias para aqueles que buscam a Ti arrependidos de todo o coração. Em nome de Cristo, perdoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Irmãos, o cântico tem por título Perdoar, que os irmãos possam estar meditando na letra desta canção, para que possamos estar leitorando mais vezes. Amém? Mas quando eu olhar pra cruz
Salmo 92, apenas o verso 1 diz assim: bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, nós estamos felizes, gratos ao Senhor Deus, pelos 50 anos dos trabalhos em prol do reino de Deus nessa cidade, na nossa amada igreja. E com o tema Andando nos Passos do Senhor Jesus. E o texto: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 6. Que nós possamos, esta noite, abençoado por Deus, ter o privilégio, de estar aqui cultuando a Ele neste momento, nessa conferência de aniversário, que Ele assim nos concede e que possamos estar alegres em nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar louvando ao Senhor. Antes, porém, passamos uma oração de gratidão ao Senhor pelos 50 anos desta amada igreja, e convidando assim para fazer esta oração o presbítero Maurício, que assim possa fazer esta oração. Graças ao Pai dos olhos. Oremos nesse momento. Amadíssimo Deus e Pai, teu povo aqui reunido, Pai, diante de Ti, damos, Senhor, graças por nos ter chamado, nos ter separado, Pai, para cada um com o seu ofício, Senhor. E nesta noite, meu Pai, teu povo aqui reunido, Senhor, e dá graças por esta igreja, ó Pai, por 50 anos em trabalho no teu reino, Senhor. Quantos lares, ó Pai, não foram transformados, renovados? Quantas vidas, ó Pai, produzem hoje o fruto do Espírito Santo em suas vidas, através do teu chamado, por intermédio dos servos que aqui implantaram esse trabalho e aqui ainda cuidam desse trabalho, Pai.
Continua assim, nosso Deus, continua abençoando, dando força, vigor físico e espiritual. Aqueles, ó Pai, todos envolvidos, diretamente, ó Pai, nessa seara, nesse trabalho. Desperta, ó Pai, para que mais e mais pessoas, ó Pai, reconheçam o nosso Deus como o Senhor de sua vida. Venha, ó Pai, e servir, trabalhar e levar o Evangelho a mais lares, a mais pessoas, a mais almas, para, ó Pai, ter vidas transformadas, abençoadas e ser luz e ser sal. Amém. E pedimos, ó Pai, que esse trabalho continue, ó Pai, por muitos e muitos anos, e gerações e pós-gerações venham continuar, venham, ó Pai, celebrar o teu nome e celebrar mais e mais aniversários. E damos graças, ó Pai, pelas bênçãos, por livramentos, Pai, por doações, mantenedores, ofertas, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor moveu para cada um e move para manter esse trabalho e continuar, ó Pai, essa igreja. E damos, Senhor, graças em nome de Cristo, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, grato a Ele por esse momento ímpar, o qual Ele nos concede. Então, os irmãos estarão louvando ao Senhor. E logo após o grupo de louvor querido, né, dando assim a sequência deste momento de louvor e gratidão. Irmãos, antes de iniciarmos, eu convido os irmãos primeiramente a que se puderem se pôr de pé. O canto entoado tem por título O Rosto de Cristo. Eu creio que a maioria da igreja conhece esse canto que estaremos entoando hoje. É um cântico para o nosso Deus e também é um cântico que nos relembra o nosso irmão, que queríamos muito que ele estivesse aqui hoje, nosso irmão Ivan. Como os irmãos podem perceber, aqui ao meu lado esquerdo está a amiga dele de grandes jornadas, a sua sanfona. Hoje Arthur vai estar tocando esse canto sempre que ele vem para aqui passando Terezinha, junto com o pastor Vasconcelos, ou quando ele vinha sozinho às vezes, a gente sempre se reunia e ele sempre louvava esse canto. E nós sabemos que hoje ele está com o Senhor, ele está vendo a face do Senhor. Então que possamos entoar, possamos lembrar do nosso irmão Ivan e também que possamos ver como vai ser prazeroso ver o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pensar com grande emoção.
não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, irmãos. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia Veremos. orei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, creio no seu rosto. Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, creio no seu rosto. Veja Jesus. Como Ele Amém. Toda honra, toda glória seja dada somente a Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu tenho muita alegria, gratidão ao Senhor, por estarmos aqui comemorando 50 anos da nossa igreja, Jubileu de Ouro, e ter a presença de todos vocês. Possamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E no primeiro canto, tem outro de Jesus ao caminho. Amém. não se doe o vosso coração.
assentados, façamos uma leitura do Salmo 78. Salmo 78. Apenas o verso primeiro desse salmo nos diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Amém? Amém. Nesse momento, irmãos, possamos ter o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra do nosso bom Deus. Tendo como preleitor desta noite nosso amado pastor José Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IBSEC, qual creio que a maioria aqui já o conhece, qual é justamente, ele é um dos preleitores nesta conferência de aniversário. Já passamos uma oração pela vida do preleitor e também por aqueles que irão ouvir a palavra de Deus neste momento. E convidamos para fazer esta oração o pastor Abelange, que estará então neste momento fazendo esta oração. Na sequência, o pastor Vasconcelos estará então com a palavra. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte dos Pais e do Senhor Jesus Cristo. Bem?
Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nesse momento, invocamos o teu santo nome, para que o Senhor venha olhar para todos nós, com a tua graça bendita, que faz com que nós estejamos de pé diante da tua santa presença, pela tua santa e divina misericórdia, que só a causa de nós sermos possíveis. Nesse momento, que o teu Santo Espírito venha olhar por nós, e venha assim abrir a nossa mente, o nosso coração, para a tua santa e divina palavra, que será ministrada neste momento pelo pastor José Vasconcelos. E aquilo que o Senhor já colocou no seu coração seja claro para a tua igreja aqui nesta noite, tudo para o louvor da tua glória. E nós pedimos também que haja salvação, tudo para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Amém. Irmãos e amigos, um bom dia para todos. Nossa paz. Amém. Senhor nosso Deus, amém. Amém. Quis o Senhor Deus que fôssemos o pregador desta noite que esta igreja comemora seu 50º aniversário. Sinto-me muito privilegiado, privilégio que foi me concedido pelo Senhor Deus, que eu faço parte da história desta igreja. Quando esta igreja começou, aqui eu estava em 1974, fez 74. Pediram para as crianças subir para a salinha, mas eu vou. Ok, as crianças. Nossa igreja nós dizemos de 9 anos para baixo. 9 anos para cima já entendem muito bem. Então, irmãos, em 1974, nós viemos aqui pela primeira vez, quando a igreja estava iniciando e nós saímos do Recife. Eu não lembro bem o dia, mas eu lembro que foi de manhã, quando estava anoitecendo, estávamos em São José do Egito, dormimos em um hotel, aquele hotel que fica no centro de São José. No dia seguinte, tomamos uma locação para cá, uma rural, lembro bem, em Branca. Ficamos hospedados na casa do nosso querido presbítero Zequinha por 14 dias. Nesses 14 dias nós pregávamos todas as noites aqui na igreja. Então eu faço parte da história dessa igreja. Nós temos acompanhado o desenvolvimento da mesma, suas lutas, também suas vitórias. Pela graça de Deus, Ele permitiu que aqui nós estivéssemos. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. No próximo sábado, se Deus quiser, a nossa igreja, ali no Ibicep, Recife, a qual eu pastorei, será completando 68 anos de existência. Irmãos, o tema destas conferências é andando como Jesus andou. Os irmãos receberam aí um histórico. Hoje nós trataremos sobre andando como Jesus andou e amanhã à noite vencendo como Jesus venceu. Por ocasião da escola dominical, nós teremos o pastor Abelange, que está aqui ao meu lado, o pastor da nossa igreja presbiteriana fundamentalista em Camila, Pernambuco, falando sobre sofrendo como Jesus sofreu. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, que é o texto básico
destas conferências. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu gostaria que os irmãos pudessem repetir conosco: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: quem aqui está em Jesus Cristo? Levanta sua mão. Quem está em Jesus Cristo? Maravilha. Então, se você está em Jesus Cristo, como você deve andar? Como Jesus andou. Nós poderíamos agora voltar para as nossas casas e vocês com esta mensagem: eu estou em Jesus Cristo, então eu devo andar como Ele anda. Façamos algumas considerações sobre o verbo andar. O verbo tem um sentido literal e tem um sentido figurado. O sentido literal é caminhar, se refere ao ato de caminhar de um lado para o outro, ou em determinada direção. Todos nós andamos, sozinhos ou acompanhados. Mas há um sentido figurado desse verbo. Qual o sentido? Agir como outra pessoa, seguir os passos de outra pessoa, imitando-a. Exemplo: alguém diz: meu filho não está andando direito. Temos aí um sentido duplo. Ou ele está com um problema nas pernas e não está andando direito, ou suas atitudes não são corretas. Não é assim? No Antigo Testamento nós encontramos muitos exemplos desse andar, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Antes de tratarmos sobre andar como Jesus andou, eu quero dar alguns dos muitos exemplos do Antigo Testamento do sentido deste verbo andar, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Em 1 Reis, capítulo 15, versículos 1 a 3, vocês podem me ouvir, nos diz assim: no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar em Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. No capítulo 14, nós temos uma lista de pecados cometidos pelo pai de Jeroboão. Jeroboão andou em todos os caminhos do seu pai. O mesmo se diz a respeito de Nadab, 1 Reis, capítulo 15, versos 25 e 26. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com o que tinha feito para Israel. Asa foi um bom rei, reinou 41 anos em Jerusalém. Muito tempo não, 41 anos. 1 Reis capítulo 15, verso 11, diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no capítulo 22 do mesmo livro, nós vemos que seu filho Josafá reinou em Jerusalém 25 anos e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Observaram? Ambos andaram nos caminhos do seu pai. Uns fazendo o que era mal, como o seu pai fizera, outros fazendo o bem, como também o seu pai o fez. Então, irmãos, vemos assim que o verbo andar refere-se à maneira total da vida e com
de um homem. O capítulo 26 de Levítico, que traz promessas, mandamentos e ameaças, nos diz no verso 24: se andardes, que é a palavra do Senhor, se andardes contrariamente comigo, eu também andarei contrariamente convosco. Então, temos que andar com Deus, não é? Para que Ele não seja contrário a nós. Cristo fez uso desse verbo quando disse: se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz destruir. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E essas palavras do Senhor Jesus nos fazem lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, dizendo: todos vós sois filhos da luz, não somos da noite, escreveu o apóstolo Paulo, nem das trevas. E depois, escrevendo aos Efésios, o mesmo apóstolo disse: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Então, andai como filhos da luz. Como devemos andar? Na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nos diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você está na luz? Reflita sobre isso. Ouça mais uma vez o apóstolo João: aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Palavra do Senhor. Vamos ao nosso texto. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. Então vamos à pergunta: como Jesus andou? Ele andou em obediência, andou em amor, andou servindo, andou renunciando. Como Jesus andou? E assim como Jesus andou, nos diz a palavra, assim também devemos andar. Se estamos nele, devemos andar como Ele andou. Nós vamos abordar apenas estes dois aspectos, servindo e renunciando. Durante o tempo em que o Senhor esteve entre nós, Ele andou servindo. Lendo os Evangelhos, nós nos deparamos com várias passagens onde o Senhor está servindo. Toda a sua vida foi de serviço. Mas Ele não só ensinou com palavras, também com exemplo. Ele ensinou que deveríamos servir uns aos outros, mas Ele também foi exemplo de serviço, um exemplo de servo. Tomemos o relato descrito no Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 a 5. Depois que o Senhor comemorou a última Páscoa, Ele pôs água numa bacia. Ele tirou suas vestes, cingiu-se com uma toalha e humildemente começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Imaginem a cena: o Senhor e Mestre, cingido com uma toalha, lavando os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro, ele não aceitou aquela atitude do Senhor Jesus. Como ele se
iria lavar os seus pés. E dentre algumas palavras que o Senhor falou para ele, o Senhor disse a todos os que estavam presentes: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, passar vós também. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Assim como eu vos fiz, passais vós também. Eu vos dei o exemplo. Diante disto, nós vemos que Jesus ensinou, não só com palavras, mas também com o exemplo. Ouvimos o irmão dizer: vamos orar, vamos orar. Mas não vemos nele um homem de oração. Então, uma pessoa apenas de palavras, não de atitudes. Se você diz, irmãos, vamos orar, então seja o exemplo de um homem, de uma mulher de oração. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Sim, mas nós o encontramos muitas vezes passando noites inteiras em oração. Os discípulos não só ouviram o ensino do Senhor Jesus, mas ele também deu um exemplo. Os discípulos viam-no orando. Alguns dizem assim: irmãos, vamos pela palavra. Mas esse irmão não parece conhecer a palavra. Ele mesmo que diz, vamos ler a palavra, ele não é um leitor assíduo da palavra. Ele não busca a cada dia o alimento, a orientação da palavra para a sua vida. O Senhor Jesus, ele lia as Escrituras. Os seus discípulos viam, lendo as Escrituras. Ele fazia referência a elas. Nós lemos no capítulo 4, versos 16 e 17, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga, nos diz aqui o texto, segundo o seu costume, para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele lia as Escrituras. Você o encontra várias vezes fazendo referência às Escrituras. Apenas um exemplo: os discípulos no caminho de Emmaus. Eu creio que os irmãos aqui presentes conhecem aquele fato. Em determinado momento, lembram-se daquele diálogo do Senhor Jesus com os discípulos. Isso aconteceu logo após a sua ressurreição, e os discípulos estavam como que atônitos, porque o Senhor Jesus havia sido crucificado. Eles ouviram que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas até agora, segundo eles, nós ainda não o vimos, ele não apareceu a nós. E o Senhor, conversando com eles, disse: honestos e tardos para crer em tudo que as Escrituras disseram, e começou a falar para eles o que a respeito dele, o Senhor Jesus, estava escrito na lei, nos profetas e nos Escritos. Toda a divisão da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. Então, o Senhor citou para eles, chamou a atenção deles para as Escrituras. Irmãos, toda a nossa atenção deve ser voltada para a palavra de Deus. O que ela nos diz? E ele, o Senhor Jesus, censurou os saduceus, dizendo: vocês erram, não conhecendo as Escrituras. Alguém diz: vamos amar. Eu já ouvi tanto isso, irmãos. Nós precisamos amar. Sim, precisamos amar. Mas você está dando exemplo. As pessoas veem em você o exemplo de amor, desse amor que você diz que devemos ter. O Senhor Jesus ensinou sobre o dever de amar, mas ele viveu o amor. Toda a sua vida foi pautada pelo amor. Ele disse: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O apóstolo João escreveu
Este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. A igreja de Tiatira, uma daquelas 7 igrejas da Ásia, o Senhor disse as seguintes palavras: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua paciência. Irmãos, quando eu me deparei com estas palavras do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, quando o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua paciência, a tua fé, então eu chego à conclusão de que aquela igreja andava nos caminhos do Senhor. Precisamos ouvir mais uma vez: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Será que é isto que o Senhor está vendo em nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo? Isso é para que nós reflitamos, cada um de nós. E nesse ato de lavar os pés dos discípulos, o Senhor nos deu o exemplo. E o exemplo é algo que se aprende com a imitação. Neste sentido, os pais devem ser um exemplo para os filhos. Pais cristãos, mães cristãs devem ser um exemplo para os seus filhos. Porque geralmente os filhos andam no caminho dos seus pais. Não é assim? Nós vemos pais que dizem aos filhos: não mintam, mas eles mentem. Sejam honestos, mas eles não são. Alguns anos atrás, em nossa igreja, eu estava, depois do culto, sentado em um banco. Tem 2 bancos de cimento que ficam ao lado da igreja, sentado ali conversando, e uma jovem senhora com o seu filhinho, e nós estávamos ali, dialogando, e de repente o menino disse um palavrão. A mãe ficou muito brava. Oxe, o que é isso, menino? Você está doido? Dizendo uma palavra dessa, junto manhã. Mãe, tu não diz isso todo dia lá em casa? Eu não sabia. Vamos colocar na nossa linguagem incompreensível a cara. Eu fiquei com uma vergonha. Ô menina, poxa, que maninha, que é isso? Como eu vos fiz, disse o Senhor Jesus, façais vós também. Irmãos, nós temos que resplandecer com grande brilho na graça e humildade, no amor, no serviço uns aos outros. A palavra diz: não é o servo mais do que o seu Senhor. Disse Jesus: não é o servo mais do que o seu Senhor. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Não pensemos que ao ajudar estamos nos rebaixando segundo o conceito de alguns. Pelo contrário, estamos enaltecendo o nome do nosso Deus, fazendo a sua vontade, glorificando o seu nome. Cristo nos faz refletir aqui o nosso lugar como um servo. Quando vemos o nosso Senhor e Mestre tomando a posição de servo, lavando os pés dos seus discípulos, eu pergunto: como podemos nos atrever a viver dominando? Charles Swindoll tem um livro cujo título é Eu, um Servo. Infelizmente na igreja nós temos muitos crentes querendo ser senhores, quando o Senhor nos conclama para que todos sejamos servos. Estamos trabalhando em prol do reino do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro chama-nos a atenção para que sigamos o exemplo
do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos na primeira epístola, no capítulo 2, os versos 21 a 23, quando o apóstolo diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, se nós andássemos nos caminhos do Senhor Jesus, andando como Ele andou, nós teríamos que alargar as paredes desta igreja, porque ela não caberia o número de convertidos à fé. Sabiam disso? Agora vejamos o segundo aspecto. Nós vimos servindo como o Senhor Jesus serviu. Agora a pergunta é: como Jesus andou? Servindo, renunciando. Pensamos sobre o termo renunciando. Eu gostaria de ler para vocês a epístola aos Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 8. Em nossa igreja, todas as vezes que nós estamos impulsando na sociedade, seja da auxiliadora, seja da mocidade, ou varões do Senhor, ou outras sociedades, sempre lemos este texto aqui, porque se cada sociedade, cada executiva que foi eleita e que vai exercer o seu mandato por 2 anos, ou 3, não sei, depende muito da igreja, do presbitério, se observasse o que aqui está, seria uma sociedade próspera, crescente diante do Senhor. Porque aqui o apóstolo Paulo dá orientação, não só para as sociedades, mas para nós também. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E tem a segunda parte aqui, que diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, diz o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o meu texto preferido. Todas as vezes que nós impulsamos uma sociedade, devemos andar como o Senhor Jesus andou. Ele andou servindo, ele andou renunciando. Quem é Jesus Cristo? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Este Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele que é Deus, diz-nos o apóstolo Paulo em Filipenses 2, versos 6 e 7, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, nós não renunciamos o nosso lazer, não renunciamos o nosso tempo, não renunciamos os nossos bens em prol da causa do Senhor Jesus, mas ele renunciou a todas as coisas em favor de cada um de nós. Vejamos algumas coisas que ele renunciou. Ele renunciou a sua relação favorável à lei divina. Como assim? 2 Coríntios 5, 21 nos diz:
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele renunciou suas riquezas, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Eu vejo nesse versículo aqui algo muito profundo. O Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Ele renunciou sua glória celestial, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. Ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele renunciou tudo por amor de nós. Aí vem a pergunta: como devemos andar? Temos aqui uma obrigação, a reta conduta. Não basta guardar suas palavras, temos que andar como Ele andou. Ele mesmo disse: aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. A conformidade do cristão deve ser como o exemplo de Cristo, bem como os seus mandamentos. Como devo andar? Vejamos algumas maneiras de como devemos andar. Primeiro, devemos andar com justiça. Se sabeis que Ele é justo, nos diz o apóstolo João, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Filhinhos, continuou o apóstolo, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele, o Senhor Jesus, é justo. Em todos os nossos atos de vida, devemos sermos justos, porque o Senhor, Ele nos deu o exemplo de justiça. Como devemos andar? Com uma boa consciência. O apóstolo Paulo, diante dos seus acusadores, que desejavam a sua morte, ele disse: eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Aí, irmãos, quão importante é isto? Mesmo que você seja acusado de algo que não fez, de algo que não disse, mas se você tem a sua consciência limpa para com o Senhor, isto é tudo. Devemos andar com toda a boa consciência, também com novidade de vida, nos diz a palavra. Andemos em novidade de vida, devemos andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, nos diz a palavra, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Portanto, nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 17: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios 5,15. E no verso 17 do capítulo 4: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Nós estamos partindo para a conclusão. No Evangelho de João, no capítulo 6, versos 66, temos um relato triste. O Senhor estava falando para uma multidão, e nós lemos nesta referência que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Ele. Isto deixou o Senhor Jesus profundamente triste. Tanto é que ele perguntou aos discípulos, aos que ficaram: vocês também querem retirar-se? Foi quando o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por que não andavam mais com ele? Você
sabe por quê? Porque eles não gostaram das verdades que o Senhor Jesus havia dito com relação a eles. Ficaram ofendidos. E ofendidos deixaram o Senhor Jesus Cristo. Porventura não é isso que acontece às vezes em nossas igrejas? Alguns membros ficam ofendidos com a palavra que foi anunciada na sua pureza. Então saem da igreja. E quando alguém pergunta, por que você saiu? Então, ele sempre encontra alguém para colocar a razão da sua saída. Mas na verdade eles ficaram ofendidos, em muitos casos, com a palavra que eles escutaram. Quantos que hoje já não andam mais com o Senhor Jesus? Em nossa igreja nós temos alguns que não estão andando mais com o Senhor Jesus. Foram membros da igreja. Eu creio que em todas as igrejas do Senhor há casos assim, de membros que por um tempo foram até atuantes, mas hoje não andam mais com o Senhor Jesus. Por quê? Eles não andam mais. Alguns porque resolveram seguir o curso deste mundo. Prazeres, dinheiro, liberdade. Ah não, aqui eu estou muito preso. Eu tenho que gozar a vida. São atraídos pelo mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida os atrai. Já não andam mais com o Senhor Jesus. Outros porque ficaram fascinados com a mensagem de um Jesus liberal, que permite tudo. Nós tínhamos uma senhora membro da nossa igreja que ela deixou de ir, né? Eu a visitei para poder saber a razão da sua ausência. Ela deu uma desculpa, mas continuou ausente. Voltei lá e procurei saber dela qual a verdadeira razão da sua ausência. Ela ainda tentou esquivar-se na resposta, mas eu insisti. E ela perguntou: pastor, o senhor realmente quer saber a verdade? Eu disse: mas então eu estou aqui para isso. Ele sabe o que é? É que o senhor, quando está pregando, o senhor diz coisas que eu não gosto muito, não. Fala de algumas coisas que estão acontecendo comigo e eu não me sinto bem. Agora, eu estou visitando uma igreja, lá tem um pastor tão bom. O pastor, ele fala exatamente o que eu quero ouvir, ele massageia a minha alma. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Porque deixaram de andar com o Senhor. Outros porque deixaram de contemplar a Cristo. O nosso alvo deve ser o Senhor Jesus, o nosso foco. Mas deixaram de olhar para o Senhor Jesus e começaram a olhar para os que estavam em sua volta, para a maneira como eles estavam se comportando, suas atitudes. E não concordaram com aquilo. Eu não posso estar numa igreja onde há pessoas como fulano de tal. E deixaram a igreja do Senhor Jesus. Não observaram o ensino da palavra que diz assim: você que é forte, deve fazer o quê? Suportar a fraqueza dos mais fracos. Então, se você está vendo uma situação dessas, considere que aquele irmão está numa fraqueza tremenda, aquela irmã. Então você que é forte, ajude-o em oração, em palavra, na compreensão. Um dos dias que fui doado aqui, eu percebi bem a letra, cujo título é perdão. Mas onde está o perdão nas nossas igrejas? Onde está a compreensão? Aonde está o serviço? Aonde está o doar-se? Aonde está o entender? Aonde está o renunciar? Tudo para a honra e a glória do Senhor. Irmãos, para servirmos ao Senhor, devemos anunciar a muitas coisas.
Sabe aquela imagem que você tem no seu celular, aquele vídeo que você tem no seu celular, mas ele está tão carregado que você tem que deletar aquilo. Eu sei que hoje tem recursos, né, para isso aí, não sei para onde você vai para a nuvem, para mim se for para a nuvem foi embora, acabou-se, evaporou-se, que eu sou meio leigo nisso aí. Então às vezes eu deleto algumas imagens e vídeos no meu celular, porque eu não tenho nuvem, não tenho coisa nenhuma. Mas dá uma dó. Então nós temos que deletar muitos dos nossos gostos. O Senhor Jesus disse assim: se o teu amigo te obrigar, se o teu inimigo te obrigar a caminhar com ele uma milha, o que é que tu tens que fazer? Finda o pé e não vai. Foi isso? Foi duas. Inclusive aqui, não é reunião de casais, mas eu quero deixar algo para os casais. Sabe como você pode melhorar o teu casamento? Isso vale tanto para homem como para mulher. Sabe como funciona? A tua mulher está te levando a obrigar a caminhar uma milha com ela, então, no lugar de você ficar o pé, vai com ela. E o resultado? A mesma coisa. Teu marido é turrão, ele está te obrigando a caminhar uma milha com ele. Vai com ele e vê o resultado. Olha, funciona, viu? Funciona. Não é que a tua mulher seja o teu inimigo, pelo contrário. Não é que o teu marido seja o teu inimigo, pelo contrário. Mas na vida a dois, que é uma vida caminhando juntos, não é? Marido e mulher não podem caminhar por caminhos diferentes, tem que caminhar juntos. E nesse caminhar, muitas vezes, o marido não quer trilhar aquele caminho, a mulher também não, mas vai com ela, vai com ele, e você verá como isso cuidar. Claro que aqui, excetua-se aqueles casos que você vê que realmente aquele caminho não vai dar certo. Então você procura convencer. Se ela não se convencer, paciência. Aí os resultados já sabe quem vai ser, não é? Então, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos caminhar. Seja sozinhos, seja com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Esse caminhar tem muito a ver com o proceder. Como caminhar, como andar. Andar como Jesus andou. Porque deixaram o Senhor Jesus? Deixaram o caminho do Senhor em que deveriam andar e estabelecer os seus próprios caminhos. Irmãos, o nosso mapa deve ser a palavra de Deus. É o que nos mostra o caminho pelo qual devemos andar. Não são os caminhos que eu idealizo, que eu acho que são os certos. Não! É aquilo que é estabelecido pela palavra. Aí esses irmãos apresentam uma série de desculpas. Deixaram de andar com o Senhor porque resolveram seguir o curso deste mundo, porque ficaram fascinados com a mensagem de um Jesus liberal, porque começaram a observar a vida dos irmãos e acharam um pretexto para sair da igreja. Aí apresentam uma série de desculpas e dizem algo que eu acho terrível. Diz assim: eu deixei a igreja, mas não deixei o Senhor Jesus Cristo. Que conversa! Conhece aquele ditado que diz: vai enganar outro? Eu deixei a igreja, mas você não deixou o Senhor Jesus Cristo. Você deixou o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja precisa entender o valor da igreja. Está fazendo 8 dias que nós pregamos o aniversário da nossa igreja em Camela, cujo pastor Avelange, e nós falamos acerca do valor da igreja, da importância da igreja. A igreja é importante? Porque ela é importante, porque ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a minha igreja, ela pertence ao Senhor. E na palavra do Senhor nós encontramos vários termos que são atribuídos à igreja. E quem é a igreja? É este templo? Não, somos nós. Não importa onde estejamos reunidos, ali está a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia, ela é denominada de noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo.
falam da importância da igreja. Então, se você está em Cristo, você está na igreja. Seja honesta, seja numa outra igreja séria, onde se prega a palavra de Deus com sinceridade, onde se observa os sacramentos, como a Bíblia determina que sejam observados. Mas eu deixei a igreja, vai para o mundo e diz: eu deixei a igreja, mas eu não deixei o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você que se justifica assim, continua com a sua vida de oração? Continua com a sua vida de leitura da palavra? Você tem buscado a glória de Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Não. Então, irmãos, o que nós queremos dizer a vocês é o seguinte: o que acontecerá com quem andar com o Senhor? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, nos diz: disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que a gente deve andar? Como Jesus andou, observando o que o apóstolo Pedro, é uma referência que eu dei para vocês nesta noite, observando o que o apóstolo Pedro nos diz aqui na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 21 e 23. Ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Que o Senhor nos ajude, né, a andarmos com Jesus. Quem quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, quem quiser me acompanhar, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja Deus, toda a glória seja dada somente a Ele. Estamos caminhando para o término da culto de abertura da conferência de aniversário desta amada igreja pelos seus 50 anos. Né? Louvamos a Deus por esse momento ímpar que Ele nos concede. Então nós estaremos louvando neste momento com o grupo louvor Querigma, né? Encerrando esse primeiro momento de culto de adoração ao nosso Deus, e posteriormente teremos um segundo momento e um terceiro momento, ok? Após o encerramento do nosso culto de gratidão, abertura desta conferência de aniversário. Graças a paz, irmãos. Convido aqueles que puderem subir pé. O canto que estaremos entoando tem ouvido oração, que os irmãos possam estar perto dele e que realmente possa ser a nossa oração todos os dias. Amém?
momento, convidamos o pastor José Vasconcelos para que esteja fazendo sim a oração final. E logo após eu estarei pregando a bênção apostólica e posteriormente o tríplice amém e dando a sequência para o segundo momento. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós bendizemos as muitas bênçãos que tu tens derramado sobre a vida da tua igreja. 50 anos depois da sua fundação, aqui estamos, porque a tua palavra, Senhor, nos faz promessas, quando o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pai, a tua igreja tem passado por lutas, por batalhas renhidas, mas em ti, o teu povo, tem recebido a vitória, a tua vitória. E nós estamos aqui, Senhor, pela tua graça. Até aqui tu tens nos ajudado, e que assim seja, até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos, ó Pai, por todos os teus servos que por aqui passaram e que contribuíram para a expansão do teu reino nesta região tão carente da tua palavra, da luz do Evangelho. Servos, muitos deles que já estão na igreja triunfante, foram chamados por ti, servos que deixaram suas marcas aqui, Senhor, neste lugar. E nós te bendizemos pela vida deles. E agora te rogamos também, Senhor Deus, que tu sejas com os que compõem a tua igreja no presente momento, tanto da igreja local como das igrejas aqui representadas, e com a tua igreja, Senhor, onde quer que ela se encontre, onde busca a tua palavra com sinceridade, busca, Senhor Deus, um ministério fiel, para que naquele dia possam ouvir de ti: servo bom e fiel. Sobre um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Esta igreja, meu Pai, numericamente falando, nós a consideramos como um pouco. Nós continuamos sendo poucos, mas o que importa é que sejamos fiéis a ti. Meu Pai, continua abençoando as lideranças da tua igreja, a cada um dos teus servos, e ajuda-nos, ó Pai, no caminhar com o Senhor Jesus caminhou, fazendo a sua vontade e glorificando o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ser bom, bênção apostólica e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, neste momento, nesse segundo momento, estaremos passando dois pequenos vídeos. Primeiro, referente também aos membros desta igreja, quanto tempo, né, cada um aqui já faz parte dessa história dos 50 anos. E o segundo, umas entrevistas curtas de
de alguns membros antigos, né, os mais antigos, né, da nossa igreja, ok? E colaboradores. Então, nossa irmã Maísa, ela vai então passar esses 2 segundos.
Vamos para o segundo vídeo. Sou irmã Mônica, faz 25 anos que eu sou membro da Igreja Presbiteriana. E para mim é uma bênção que Deus tem me abençoado a cada dia com a sua palavra grandemente a minha vida e a da minha família. E é como diz a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Paz, meu nome é Antônio Maria de Macedo, faço parte da igreja há 25 anos. Sou grato a Deus pelos 50 anos e pelos 25 anos que eu estou lá com os irmãos. Olá, irmãos, graças a todos. Eu me chamo Maísa, faço parte da Igreja Presbiteriana Fundamentalista em Santa Terezinha, como membro basada há 26 anos, mas eu Esses irmãos que estão aparecendo agora são que têm mais de 25 anos aqui na igreja. eu considero parte da família IPF de Santa Terezinha desde o meu nascimento. Todos esses anos não são momentos especiais comigo, mas muito me marcou bastante depois do meu aniversário de 15 anos, que eu pude realizar uma igreja, fazer também minha função de fé, e foi um dia bem importante e especial na minha vida, que eu tive o privilégio de estar presente com os irmãos. Se pudesse resumir isso meus anos, eu falo seria amor. Graça e paz, meu nome é Solange. Aí eu me converti na época do pastor Aracildo. Aí comprei aqui na praça, aí me converti. Aí sou cuidadora da igreja muitos anos. Eu já passei pelo pastor Aracildo, pelo pastor David Gomes, David Buriti, Osmar Manilson, David Buriti. Eu só participava assim de leitura algumas cidades fora dominical, do meu participar. Eu fui participar também da auxiliadora da mocidade, fui muito retido na época com ele. Explorar a igreja. Boa noite, graças e paz. Me chamo Francilene, creio que alguns dos irmãos aqui conhecem. Sou membro da igreja há 29 anos e é uma grande satisfação para mim estar aqui até hoje. Nos primeiros anos que eu estive aqui, entrando na igreja, foi lá em 96, quando o mais nasceu, que a minha filha do meio nasceu e aconteceu o meu batismo. O que me marcou foi assim, o acolhimento dos irmãos, os irmãos que me receberam muito bem, me ajudaram muito, especialmente o irmão Jardim e a sua esposa, a irmã Lívia. Foram pessoas que me marcaram muito minha vida aqui na igreja. Um momento especial vivido para mim foi quando eu me batizei, que eu recebi realmente na igreja, os caminhos do Senhor. O Senhor assim me chamou, eu senti me chamar do Senhor. E o meu desejo era que os meus filhos crescessem na igreja, que tivessem um ensinamento diferente do que eu tive, nasci no catolicismo, e o meu desejo foi que os meus filhos nascessem e crescessem nos caminhos do Senhor, na igreja firmes, que tivessem uma vida diferente da que eu tive anteriormente a tornar cristã. Eu, Luiz Souza, sou membro dessa há 26 anos. Eu faço parte dos 50 anos de história dessa esposa de Antônio Luiz, e foi teatro dessa igreja. É irmão de Zequinho Luiz. Peço a Deus que estou abençoando toda a igreja. Boa noite, prazer, irmão, graças e paz. Estou aqui na igreja da Fundamentalista desde o ano de 87, lá desde o ano de 1989. E tem muita história boa da igreja, da igreja fundamentalista, essa igreja sempre sincera, sempre acompanhando a leitura da palavra de Deus. Então, eu acho que eu gostei quando eu comecei isso, da sinceridade da igreja, os pastores não dizer pastor e comecei a igreja na igreja. Não é por causa que eu disse que não já era só era uma apresentação toda, eu tinha como agora para ter a escola das crianças. E assim, quando esse lugar eu chamo, muito mais diferente. E assim, a cada dia eu estava aparecendo. Eu tenho assim, quando foi
tinha ganho o testamento, e ficava todo da casa, estava também lendo a batalha. E passei lá umas 2 semanas, e o grupo de cristãos veio nos visitar, fazer culto lá, e eu aceitei o Senhor, né, naquele culto. Quando eu voltei para cá, só tive um desejo de voltar para a igreja presbiteriana. Já pensei em sair da igreja, quando nós passamos por uma dificuldade, quando a igreja foi dividida, muitos membros saíram, e eu fui junto com esse grupo, mas foi pouco tempo, poucos dias na verdade, porque quando a gente descobriu que ele estava vendo que aconteceu com que ocasionou a divisão, a gente optou por permanecer na igreja, ao invés de seriedade. Eu acho que a nossa igreja desenvolve um trabalho muito sério, um trabalho pautado na palavra do Senhor, no evangelho genuíno. Eu acho que seriedade se encaixa muito bem. Graça e paz, igreja. Primeiramente, quero agradecer a Deus e parabenizar a igreja que está completando seu primeiro ano de existência. Eu estou muito feliz por fazer parte desta igreja, juntamente com meu esposo, e também pela contribuição que tivemos durante o tempo que estivemos ali. Quero agradecer pela vida do pastor Edilson, por ser um homem sábio e que demonstra sempre interesse pela obra do Senhor. Peço a Deus que abençoe toda a liderança e toda a igreja para agir sempre ajuda, sendo pessoas fortes para edificar cada dia mais a igreja local. Por amor e muita dedicação na obra do Senhor. Deixo um forte abraço para o pastor e toda a igreja. Irmãos, tem um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso